Palestrante Núbia Gabriela Chedid, chefe da Divisão de Patentes de Farmácia 2 do INPI. E como debatedores, Ana Cepeda, gerente de marcas e patentes da EMS, João Paulo Pieroni, chefe do Departamento do Complexo Industrial e Serviços de Saúde do BNDES, e Marisa Rizzi, gerente de pesquisa e inovação do Cristália. Passamos a palavra para a moderadora do painel, Ana Cláudia Dias de Oliveira. Bom, gente, boa tarde. Esse painel tem um viés um pouco mais técnico, que a gente pediu para trazer, para o INPI trazer essa visão um pouquinho mais técnica. Então, talvez quem não seja técnico, talvez ache um pouco mais complexo, né? Menos político, menos... Mas, bom, eu trabalho na Bifina há 12 anos, tá? Há 20 e pouquinho, 21, como propriedade intelectual. E nesses 20 anos trabalhando, a gente sempre escutou muito falar de inovação. Então, a gente escuta falar de inovação, a gente escutou na abertura, né, a diretora da Anvisa falar sobre inovação, e muita gente fala e discute sobre inovação, mas não entende de inovação na prática. E muito menos quando chega na patente. Então, a gente fala de inovação incremental, a inovação incremental em patente, ela está ali dentro. Né? São outros pedidos. Algumas pessoas confundem uma patente de inovação incremental com o evergreening. Né? Nem sempre o evergreening é patente incremental e nem sempre a patente incremental está dentro do evergreening. Às vezes elas merecem, elas têm mérito. Né? E eu acho que para um país em desenvolvimento como o nosso, a inovação incremental é uma alternativa muito boa. É uma alternativa custosa, menos custosa, e que pode trazer realmente, ao que o professor Ryan falou, trazer acesso, a trazer a melhor condição para o paciente. Então, não é só pensar numa inovação no bolso, é pensar também naquele acesso ao paciente, ao acesso do país àquela tecnologia. E a gente já sabe copiar, então a gente já está começando a inovar. Nós temos inovações radicais? Sim, temos inovações radicais. Mas, como o resto do mundo, a gente ainda está engatinhando nelas. O Brasil mais ainda. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que vai ser falado hoje. Como que é o desafio dessa inovação incremental dentro da área de patente. Então, quem trabalha com patente sabe que, se você escreve bem uma patente, você, vamos dizer assim, convence o examinador do INPI que aquela patente é boa. Né? Então, é uma questão de escrita, é uma questão de interpretação, é uma questão de seguir as diretrizes. Então, se é uma inovação incremental, mas ela tem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, ela merece ser concedida. Então, isso é que a gente tem que ter um pouquinho na cabeça como reflexão, que não é porque é inovação incremental que a gente tem que tratar de forma pejorativa, como em muitos lugares a gente escuta. Isso, muitos lugares em que não se entende como é que se faz inovação na prática, muito menos como se redige uma patente de inovação incremental na prática. Então, com isso, eu queria chamar a doutora Núbia Gabriela Benício. Ela é chefe da Divisão de Patentes de Farmácia 2 do INPI. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Ciências Biológicas, em Farmacologia e Terapia Experimental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas e Fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em farmacologia cardiovascular. A doutora Núbia terá 30 minutos para expor, depois entrarão os debatedores, que terão 15 minutos cada, para depois, então, abrir as perguntas para o público. Tá ok? Obrigada. Doutora Núbia, por favor. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigada a todos. Acho que eu vou falar um pouco aqui com vocês. Provavelmente não tem muita novidade, não. São até informações que a gente já vem falando há muito tempo, mas eu acho que é bom que a gente continue no nosso debate. Né? Então, pode passar o próximo slide.
Sou eu? Ah. Deixa eu entender aqui. Está desligado. Aqui. Ah, ótimo. Tem aqui um point? Não. Achei. Então, vou falar um pouco para vocês aqui, vou dar algumas definições, que já foi falado aqui hoje, né, que é a definição de inovação incremental e invenção incremental, invenção radical. Inclusive, já foi dito aqui que precisava se definir o que seria isso. Eu não tenho a intenção aqui de definir o que é isso, mas aqui a minha intenção aqui é que a gente defina o que eu vou falar aqui. Quando eu me referir a uma invenção, a uma inovação, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Então, é a definição para cá, para esse momento aqui que eu estou discutindo com vocês. Vou falar um pouco do cenário... Falar um pouco do cenário do Brasil. Eu te trouxe um pouco aqui de dados da atividade científica no Brasil e dados de patente no Brasil, uma certa comparação com o que está acontecendo no resto do mundo, e vou falar especificamente no que é o desafio do INPI, no desafio que a gente tem todo dia no INPI, nos desafios futuros, que eu acho que, na verdade, são até mais importantes do que o que a gente tem hoje, que é o que a gente já enfrenta todo dia. Então, assim, para esse momento hoje, eu vou me referir, sempre que eu me referir a uma invenção, eu vou estar falando de uma nova tecnologia, um objeto, um processo, fruto de um trabalho dirigido para uma solução, né, de um problema. A inovação será aquilo que chegar ao mercado, né? Então, estou seguindo aquela linha dos economistas, né, que falam que uma inovação é aquilo que chega no mercado. E algumas invenções nem se tornam inovações. Elas são invenções, mas elas não chegam no mercado. E a invenção, ela pode ser protegida por patente ou não. Assim como uma inovação, ela pode ser protegida por patente ou não, né? E a inovação será aquele produto, processo, a forma de fazer que está no mercado. Assim que eu vou me referir à invenção e inovação. E aí, quando eu me referi a uma invenção radical, primária, breakthrough, né, é um produto, um processo que inaugura uma linha tecnológica, é alguma coisa que muda, transforma uma tecnologia existente. E quando eu me referi a uma invenção incremental, secundária ou follow-on, ou então uma inovação mesmo, né, incremental, secundária ou follow-on, seria um processo ou produto que modifica uma tecnologia que já existe, então é um melhoramento, um aperfeiçoamento daquilo que já existe, né? O primeiro desafio aqui que lá no INPI a gente tem é diferenciar o que é determinar se a invenção descrita num pedido de patente, principalmente aquela que a gente está chamando aqui de incremental, se ela é nova e tem atividade inventiva e tem aplicação industrial. Esse é o primeiro desafio que a gente enfrenta todos os dias. O examinador do INPI, quando ele pega uma invenção que tem um estado da técnica que é próximo ao que é descrito no pedido, ele já tem ali o primeiro desafio dele, que é de todos os dias. E vou falar, a maioria dos pedidos de patentes são de invenções incrementais, que são melhoramentos, aperfeiçoamentos de alguma coisa que já existe. Quando o examinador o examinador do INPI pega um pedido de patente, que é uma invenção totalmente radical, é até fácil de examinar. Só que essas não são a maioria, né? É bem mais difícil até. Então, esse é o primeiro desafio. Então, nós temos um desafio de conceder patentes, somente aquelas que realmente mereçam a proteção, que sejam novas, inventivas. Nas incrementais, eu entendo que o desafio é muito maior. Outra informação que eu tenho que dar para vocês, como eu já falei, é que o número de pedidos de patentes que descrevem invenções incrementais é maior do que o das invenções radicais. Isso em qualquer lugar do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Entendo também que as invenções produzidas no Brasil, seja pela indústria, seja pela academia, são invenções incrementais. Não que não existam as radicais como
a Ana Cláudia falou, né, já mencionou. Existem, são lindas. Mês passado estava sendo divulgado uma invenção desenvolvida lá em Araraquara. É fantástico, mas a maioria das invenções no Brasil, por ser necessário, para o desenvolvimento de uma invenção radical, por ser necessário um investimento muito maior, uma capacitação muito maior, aqui no Brasil fica mais difícil de ser desenvolvido, né? Então, dadas esse preâmbulo e essas definições, vou trazer aqui um pouco do que acontece no Brasil, que eu tenho certeza que não é novidade para a maioria de vocês, tá? Então, eu trouxe alguns dados que eu retirei desse relatório da CAPES. É um relatório que foi produzido pela Clarivate para a CAPES. A partir de dados, foram determinados alguns indicadores, então eles fizeram um estudo bibliométrico de todos esses dados e tem várias informações que eu achei que são bem interessantes para retratar aqui a nossa situação. Então, aqui, esse relatório foi feito, né, pela Clarivate, com artigos acadêmicos publicados de 2011 a 2016, artigos brasileiros, tá? Papers, artigos científicos brasileiros. Aqui a gente vê o número de publicações dos Estados Unidos, mais de 2.500.000. Aqui é o quê? Reino Unido. E o Brasil está aqui. Publicou 250.000 artigos científicos de 2011 a 2016, 13º no ranking. Nesse relatório também foi determinado, também foi visto que o número de publicações do Brasil aumenta a cada ano. Também foi visto que o número de citações dos artigos brasileiros por outros cientistas, né, em outros artigos, também aumenta, que é um setor em expansão, que o setor público, né, o governo, é quem financia a maior parte dessa pesquisa que é publicada nesses artigos. 30% dos artigos são em colaboração com grupos internacionais, sejam empresas, sejam outras universidades, e que somente 1% dos artigos é feito em colaboração com a indústria, seja nacional, seja indústria internacional. Então, primeiro ponto aqui que eu acho que é importante para a gente é que o Brasil produz conhecimento, né? Quem está financiando a produção desse conhecimento? Basicamente, o setor público. Interação com o empreendedor que está na indústria é pequeno. Mais ou menos, é isso que a gente tira aqui desses dados. Um fator que é importante também, que no relatório é discutido, e que eu acho que para a gente aqui, nesse momento, é importante, é esse dado aqui de colaboração do Brasil com indústrias, nesses artigos científicos aqui publicados de 2011 a 2016, e a comparação com outros países. Então, nesse relatório, foi feita uma comparação do Brasil, ao longo, né, de 2011 a 2016, da colaboração do Brasil, nos artigos da colaboração com as indústrias, e os países do BRICS. Então, em relação aos BRICS, o Brasil colabora somente mais do que a Índia, do que a Rússia, e em relação a outros países mais desenvolvidos, ele colabora menos. Então, a gente tem aí uma capacidade ainda de colaborar muito com a indústria, né? Esse é um dado importante. E aí, quando a gente vai ver quais são os colaboradores nos artigos nacionais, a gente vai ver que a maioria dos colaboradores são empresas estrangeiras. Aqui, nesse top 15, sei lá quantos tem aqui, a única nacional é a Petrobras, todas as outras são internacionais e, farmacêuticas, né? Então, a gente tem aí uma colaboração com a indústria, pouca, e a pouca é com a indústria farmacêutica internacional. Interessante. As áreas do conhecimento de artigos publicados no Brasil, né? Eu coloquei aqui, nesse trabalho, eles utilizaram esse índice aqui, né, que determina, assim, classifica as áreas do conhecimento.
E a gente vai ver aqui que vários... primeiro aqui é em clínica médica, e aqui tem agricultura, animal, mas aí, ó, química, aí depois tem aqui biologia, bioquímica. Então, assim, a gente está produzindo conhecimento na área farmacêutica, né? Esse é outro dado que é importante também. E aí, quando a gente vai olhar do que é depositado de patente, a gente já sabe também que o número de depósitos nacionais no Brasil é muito pequeno. Também não é nenhuma novidade aqui para ninguém. Então, esse dado aqui foi tirado do portal da OMP. Ao longo, aqui é 2010 até 2018, foi isso que eu peguei lá, de residentes e não residentes. Então, em 2018, nós tivemos quase 5 mil pedidos de patentes depositados no Brasil. Isso aqui são todas as áreas, tá? Não é só a farmacêutica, todas as áreas. E mais de 19 mil de não residentes. E, ao longo dos anos, esse padrão se mantém, né? Então, somente em torno de 20% dos depositantes no Brasil são residentes, são nacionais. Essa é uma comparação com o mundo. Então, a gente vê que o Brasil contribui aqui com 0,3% dos depósitos pedidos de patentes no mundo. É bem pequeno, principalmente em relação ao número de artigos que se publica. O país que mais deposita é a China, né? Depois os Estados Unidos. Aqui tem um outro gráfico. Esse aqui. Não, esse. Ah, tá. Nesse outro gráfico aqui, a gente vê a quantidade de pedidos depositados pela China. Olha só, mais de 1.400.000, mais de 1 milhão de pedidos. Depois Estados Unidos, Japão, Coreia. O Brasil está aqui, com 25 mil pedidos depositados, isso em 2018. E esse gráfico também dá para a gente analisar um pouco, né, o número de pedidos depositados por residentes e não residentes nesses diferentes países. Esse perfil muda um pouco, é difícil a gente fazer algum tipo de correlação, mas olha só, na China, a quantidade de residentes que deposita é enorme, sendo que só poucos são não residentes. E nos Estados Unidos, 50% é de residentes e 50% é de não residentes. Né? Então, assim, isso varia muito de país para país, mas o dado que eu acho que é mais importante é esse aqui, que é o número de depósitos de pedidos de patente fora do país de origem. Então, o país que mais deposita fora do próprio país são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem mais deposita fora da fronteira dos Estados Unidos. Depois, Japão, Alemanha, Coreia, e assim vai. E o Brasil nem vai aparecer aqui. Vejam que a China está aqui em 5º lugar, apesar dela da maior parte ser de residentes, que depositam na China, a maior parte dos depositantes na China são de residentes, ela também deposita muito fora. Eu acho que isso é um dado de que representa um pouco a penetração, né, das empresas desses países fora das suas fronteiras. E acho que a gente ainda precisa avançar muito no depósito nacional para que, em algum momento, a gente consiga sair para exportar também, né, e produzir em outros países ou exportar. Os pedidos de patente depositados no Brasil são depositados em várias áreas, como eu disse. Eu trouxe aqui alguns números para as áreas que nos interessam aqui hoje, né, na tecnologia médica, em farmacêuticos, biotecnologia e química fina. Então, selecionei algumas áreas para a gente ver o número de pedidos. O número de pedidos depositados é bem pequeno. Então, olha só, em tecnologia médica foram só 291 em 2018, 369 na área farmacêutica. Então, são poucos pedidos. Acho que a gente ainda tem muito que avançar nisso aí. Isso é tudo dado da WIPO, tá? Eu obtive lá. Dentre os residentes nacionais, essa lista foi publicada há 2 semanas, eu acho, no site da NPI. A gente vai ver, não sei se vocês vão conseguir ver, mas os depositantes residentes de 2018 no INPI são basicamente universidades. Então, as universidades estão depositando. Queria chamar a atenção para o primeiro lugar aqui, que é a Universidade da Paraíba. E aí eu fui procurar na mídia o que aconteceu lá na Paraíba e simplesmente foi um trabalho feito por pessoas lá na universidade para mudar a cultura dos professores, dos grupos acadêmicos, para que depositassem pedidos de patente. E eles depositaram muitos pedidos de patente, ultrapassando as universidades paulistas, que
geralmente, né, são quem estão aqui no ranking, né? A USP e a Unesp realmente são as que mais depositam no Brasil, e esse ano a Paraíba apareceu, né? E, assim, de indústria não tem, e, mais do que isso, não tem uma associação da indústria com a universidade, né? Então, aqui eu acho que está faltando a ligação, né, do inventor com o empreendedor. E, assim, de novo, eu estou falando isso com vocês, mas a gente já fala isso, né? Eu não, mas, assim, todo mundo já fala isso há tanto tempo, né? E continuamos aqui patinando. Eu trouxe aqui só para você, a nível de informação, né? Como é que o CNPq está tratando a propriedade intelectual. Provavelmente, há 6, 7 anos atrás, a gente entraria na página do CNPq e não encontraria nada de propriedade intelectual. Hoje já está lá, até onde eu sei, o acadêmico pode ser premiado, de alguma maneira, por depósito de pedido de patente, né? Então, já está lá. Com relação a essa aproximação, né? Indústria, estudos acadêmicos e INPI. Eu trouxe aqui um acordo que foi selado pelo INPI e pelo Embrapi há 2 ou 3 semanas atrás, isso aqui é do site do INPI, para ampliar a geração de patentes no Brasil. Então, esse tipo de acordo, acho que é muito importante. Não é o primeiro, já fizemos um acordo, temos um acordo que eu acho que ainda está em andamento, mas eu não tenho certeza, porque o acordo era de 5 anos e foi feito em 2014. Não sei se já acabou, não? Mas com o BNDES foi extremamente interessante. Para o examinador do INPI foi interessante, alguns deles devem estar aqui, que foram lá no BNDES analisar, junto com o pessoal do BNDES, como que eram os projetos, né, que estavam solicitando financiamento do BNDES. Foi muito interessante isso, foram várias áreas, inclusive na área farmacêutica. Então, assim, esse tipo de interação acho que tem que acontecer. Um tipo de coisa que eu acho que o INPI poderia fazer é ir na universidade, falar com o inventor nacional, né? Aumentar essa possibilidade da academia sair e desenvolver um produto realmente que entre no mercado e gere uma inovação, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é interessante. Não acho que a universidade tenha como função gerar inovação, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que tem uma parte da universidade que pode gerar produto, pode gerar lucro, pode ativar a economia, e eu acho que o INPI, um dos desafios do INPI é exatamente participar, colaborar nesse Sistema Nacional de Inovação, que passa, obviamente, pela universidade. Então, eu coloquei aqui 2 desafios, né, que eu vejo assim, para o INPI, que são concretos, são desafios concretos, que eu acho que a gente tem que correr atrás disso, e que já estamos fazendo isso hoje, que o exame de pedidos de patente para concessão de patentes de alta qualidade em tempo hábil, num cenário que não é fácil, porque nós não temos um número de examinadores que sobra, nós precisamos de tempo para estudar um pedido, principalmente os incrementais, que são a maioria. Então, esse é o nosso desafio de todos os dias, como eu disse para vocês. E isso aqui, essa parte aqui, que eu acho que é um desafio não do INPI, mas um desafio da sociedade brasileira mesmo, que é de converter invenções em inovação, né? E eu acho que tem formas da gente fazer e que a gente está deixando passar. O INPI só, não todos nós. Então, acho que era isso. Obrigada. Obrigada, doutora Núbia. Acho que era bem isso que a gente estava pensando, né? O desafio é justamente achar as incrementais e conseguir transformar em inovação. A gente tem feito um trabalho com as universidades. Esse ano eu fui na UERJ e na UFRJ falar sobre isso. Ano que vem a aula magna da Unirio vai ser sobre patente, justamente para levar esse lado de negócios, esse lado de empreendedorismo, para o pesquisador que é acadêmico e que não conhece, como você falou, não é que ali seja a origem, não deva ser a origem das patentes, mas eles devem ter isso na cabeça quando eles estão na bancada ou estão no campo, né? Então, a gente tem tentado
levar esse trabalho, porque acho que é um trabalho de formiguinha, né? E a cada ano são turmas novas que entram e tem que ser um trabalho realmente de cada um fazer lá a sua parte, né? Claro. Queria só complementar aqui, que eu me lembrei, porque o Dr. Pacheco recebeu um prêmio aqui hoje, né? E quando eu fazia mestrado ou doutorado lá na UFRJ, eu conheci uma pessoa que era da indústria, que era o Dr. Pacheco. Eu era bem novinha e ele ia lá no laboratório da gente. Não era laboratório clínico, não, era no laboratório de pesquisa básica. E ele ia lá. Ele foi mesmo. Eu acho que ele foi um dos primeiros a entrar na universidade. E o nosso orientador, o professor Takashi, que infelizmente faleceu esse ano, foi o primeiro a receber alguém da indústria. E ele era visto com maus olhos. Isso era. Então, assim, e o resultado está aí, né? Então, foi muito gratificante até. Eu falei, gente, era ele quem ia lá há 20 anos atrás, sabe? Então, funcionou, né? Eu acho que tem um caminho. E eu acho que é o que a gente estava falando do início, quando na mesa de abertura a doutora Alessandra falou do conceito de inovação. Eu acho que está na hora de rever esse conceito de inovação incremental dentro da Anvisa também, porque se sai a patente e tem o registro, está lá na Anvisa também. Então, a Anvisa também tem que começar a pensar em propriedade intelectual, pensar como levar isso e como ver isso num conceito, porque o conceito de inovação incremental ali não está legal ainda. Então, acho que tem que ser revisto isso também na Anvisa. Bom, então, antes de continuar com mais polêmica, né, vou chamar os debatedores. A Ana Cepeda, ela é gerente de marcas e patentes do Grupo NC. O Grupo NC ele inclui a AMS, Legrand, Germed, Nova Química, Novamed, CPM e Lux Biotech. Eu acho que é um desafio tanto para a Ana Olívia, né? Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, doutorada em Biologia Funcional e Molecular na Associação Brasileira de Tecnologia de Louis Synchrotron, tem experiência nas áreas de propriedade intelectual, especialmente marcas e patentes farmacêuticas, avaliação de liberdade de exploração comercial, redação de pedidos de patentes e bioquímica, atuando principalmente em patentes farmacêuticas e biotecnológicas, a lei de propriedade industrial, marcas, clonagem e mutação de cDNAs, engenharia de proteínas, expressão, purificação e caracterização de proteínas. A Ana terá 15 minutos para debater. Oi, agora sim. Confesso que eu fiquei até surpresa com algumas informações que a doutora Ana me apresentou para a gente, e eu nem estava pensando em falar nisso, mas eu acho que, no fim, deu tudo certo, né? Eu tive uma grata experiência esse semestre de ministrar algumas aulas de patentes lá na Unicamp. Eu fui professora visitante, eles têm um programa disso lá, e eu dei algumas aulas tanto para a graduação de Química, como para a pós-graduação, e aí tinha alunos de farmácia, química, biologia, de várias áreas correlatas. E, assim, é uma disciplina eletiva, eles não tinham a obrigação, né? Quem quisesse poderia se inscrever, e eu tive, ao todo, 60 alunos. Então, assim, existe, sim, uma carência, uma procura, o pessoal está ficando antenado que isso é importante, e, pelo menos lá na Unicamp, nenhum curso de graduação tem uma disciplina de PI como obrigatória. É assim, os professores não têm experiência nessa área, então dependem realmente de pessoal externo, né, que trabalha com isso, de levar um pouco desse conhecimento para eles. Então, no fim, acho que deu tudo certo, né? Que eu tive essa experiência esse semestre, eu achei muito interessante. E, assim, tem muita coisa interessante, sim, sendo produzida naqueles laboratórios. Eu tive, né, esse contato, o projeto dos alunos de pós-graduação lá são incríveis. E aí fica realmente aquele gap, né? A universidade ela não é obrigada, a inovação não tem que partir dela, mas tem muita coisa boa, sim, mas é aquela história, é pesquisa básica. Quem que vai pegar isso, transformar num produto, colocar no mercado, tem um longo caminho aí.
Tá, tudo bem, não é obrigação da universidade. De quem que é essa obrigação? É da indústria? É de alguma política pública incentivando esse tipo de associação? Não tem. Isso está mais do que claro que não tem. Mas a gente está perdendo muita coisa interessante por não ter isso daí. E como é que a gente faz para ter? Né? Acho que essa fica a pergunta aí. E agora, em relação à inovação incremental, acho que contando um pouco da experiência que a gente tem lá, né? Lá a gente tem laboratórios tanto, né, farmacêuticos como da parte de cosméticos, e a gente faz, sim, bastante inovação incremental, e tudo que surge de novo lá, a gente faz uma avaliação profunda, se dá, se não dá para proteger por patente. A gente concluindo o que dá, a gente faz o trâmite normal, redige o pedido, deposita lá. A gente já tem também algumas patentes concedidas, e outras que estão saindo, né, nessas duas áreas aí. E aquela coisa, mas é inovação incremental? É inovação incremental, mas isso não quer dizer que não tenha, que não atenda aos requisitos de patenteabilidade. Acho que a sua explicação, não interessa se é incremental, se é disruptiva, atendendo aos critérios de patenteabilidade, vai receber a carta patente e a vida que segue, né? Então, não tem que ter essa divisão, mas a inovação incremental ela é mais fácil, ela é mais barata, a inovação radical ela exige um investimento muito maior. Então, como é que fica essa questão? Para a patente, para o INPI não interessa, porque investimento não é um requisito de patenteabilidade. Se é diferente, se deveria ser, ter um mérito disso de alguma forma, eu realmente acho que não é o INPI que tem que decidir esse tipo de coisa. Isso aí talvez mereça ser discutido, mas em outras áreas, em outros fóruns. E aquela coisa, podemos proteger mais, talvez, a inovação incremental, já que a maior parte da inovação que as nossas indústrias nacionais, né, estão fazendo, estão desenvolvendo? Talvez, mas não quero contradizer o que a doutora Núbia disse, mas a gente tem que tomar, sim, um cuidado. Isso foi discutido na parte da manhã, né? A questão da inovação incremental e do evergreening, que em muitos momentos isso se confunde, sim. Então, a gente tem que pesar muito bem o que a gente deve dar mais benefícios ou menos benefícios para, de repente, não acabar dando um tiro no pé mesmo, né, para as indústrias nacionais. Então, para tentar fortalecer essa questão da inovação incremental, acredito que deva, sim, ser envolvida tanto a NPI, tanto a Anvisa, tanto a regulação de preços. Então, é uma série de medidas de órgãos que têm que trabalhar no mesmo sentido. Então, e, para isso, todos precisam realmente entender, né, pelo menos ter ali um consenso no que seria essa inovação incremental. Então, eu acho que, da minha parte, é isso. Bom, vou chamar o Dr. João Paulo Pieroni, que é um parceiro nosso de anos, que aguenta as indústrias perturbando ele, né, para fomentar as inovações, né, inclusive as incrementais. Então, ele é chefe do Departamento Complexo Industrial e Serviços da Saúde do BNDES, é graduado em Ciências Econômicas pela Unesp, mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo e MBA Executivo pela COPEAD UFRJ. É economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social desde 2008, pesquisador colaborador do Grupo de Estudos em Economia Industrial da Unesp e possui experiência de pesquisa em Economia Industrial e da Tecnologia e temas relacionados ao complexo industrial e de serviços da saúde. Verônica. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui, Ana. Obrigado novamente pelo convite ao BNDES e a mim em particular. Tentar debater esse tema que tem algum conhecimento razoável em inovação incremental e menos em relação às questões que envolvem patentes. Então, queria fazer esse disclaimer aqui, que eu não sou tão técnico nessa área, mas por isso mesmo eu vou tentar falar um pouco mais
um olhar um pouco mais abrangente e tentando, até com a ótima apresentação da Núbia, pensar algumas hipóteses por que essa interação é tão pequena entre a academia e a indústria, né? Mas acho que primeiro a gente tem que voltar no seguinte e contextualizar. Então, a indústria farmacêutica brasileira, hoje, a gente está passando por um cenário na indústria de transformação no Brasil muito crítico, né? No mês passado, a gente atingiu a menor percentual de participação da indústria de transformação no PIB do Brasil, 11,2%, é o pior percentual em 70 anos, ou seja, a indústria brasileira, ela está, como um todo, né, vem sofrendo isso há anos, né, não é um movimento recente, mas já desde os anos 2000, meados dos anos 2000, e a indústria farmacêutica, particularmente aquela farmacêutica de capital nacional, ela vem passando por um momento exatamente oposto, né? Um momento que movimentos de investimentos, movimentos de aumento do apoio de investimentos em inovação. Então, acho que quando eu falo com meus pares lá no banco, sempre um destaque positivo nesse cenário difícil da indústria brasileira. E o que é a realidade das empresas nacionais de hoje e que tem algum conhecimento, a maior parte do conhecimento in-house, nas suas equipes de P&D, daquilo que, de fato, a universidade pesquisa. Então, talvez essa seja pelo menos uma das razões do porquê a interação é tão pequena. E é tão pequena mesmo, né? A gente vê, é muito baixa. Então, assim, de que forma que a gente consegue atenuar ou aproximar as demandas aqui, né? Então, as empresas têm que evoluir para inovações de maior complexidade, que exijam conhecimento das universidades, por um lado, e as universidades também se aproximar de uma demanda mais justa. Então, acho que isso algo que a gente poderia tentar trabalhar. Eu não sei de que forma que a gente poderia listar, o Reginaldo está aqui, a Bifina pode ter algum papel de listar aquilo que as universidades, o que as empresas procuram de tecnologias, tentar identificar quais universidades têm esse tipo de conhecimento para que possa fazer essa transição. Então, enfim, eu acho que uma primeira rodada, eu queria só destacar esse ponto desse possível descasamento, acho que é para a gente debater aqui, e que se a gente quiser pensar numa indústria realmente inovadora, a gente vai precisar colocar todo mundo junto, né? Nenhuma empresa, nenhuma Big Pharma, nenhuma multinacional faz inovação sozinha, pelo contrário, busca universidades, busca startups. Acho que a gente tem um papel longo a fazer aqui na construção desse ecossistema. Mas, para esse momento atual, se a gente conseguisse casar essas duas demandas das empresas nacionais atuais com aquilo que a academia pode oferecer, seria um caminho já bem promissor. Obrigado. Bom, eu acho que está certo um pouco no que você está falando. Realmente, a indústria tem as alternativas, né, incrementais dentro do seu portfólio e não abre muito isso. E o que está na universidade é aquele sonho de uma inovação radical. Quando você sai da área farmacêutica e vai para outras áreas, aí você cai, por exemplo, numa patente de modelo de utilidade, que nós somos os principais depositantes aqui, né? Então, quando você sai da área farmacêutica, você vê que o incremental está ali, mas, realmente, o pesquisador ele está procurando novos compostos, e aí, como é muito novo e é muito embrionário, a indústria não tem esse link, porque o risco é muito grande, o custo é muito grande, é muito embrionário, então também é difícil esse time entre... A gente agora tem tentado fazer a ponte entre as instituições oficiais, laboratórios oficiais e as indústrias. Então, outro dia eu estava conversando com o professor Gilbert, de levar algumas coisas para as indústrias e apresentando, vendo em que ponto que está da inovação, justamente para levar para a indústria uma coisa mais avançada, mais testada, só mesmo assim, já pensado em escalonamento, todas as dificuldades que a indústria tem, mas uma coisa mais madura, uma coisa menos acadêmica. Quando você vai para dentro do laboratório, você vê que tem muita coisa boa, mas é muita coisa embrionária, que ainda precisa ser muito testada, tem que seguir muita pesquisa ainda. Isso tem muito custo.
Então, aí acaba atrasando essa ligação, né? Mas eu acho que realmente acaba sendo um pouco isso mesmo que passou. Bom, agora eu vou chamar a doutora Marisa Rizzi. Ela é gerente de pesquisa e inovação do Cristália, é graduada em farmácia com habilitação em indústria, especialização em tecnologia farmacêutica e experiência em gestão da inovação. Atua no setor farmacêutico desde 95 e na indústria há 17 anos. Ela saiu da maternidade para o Cristália. De medicamentos de inovação radical e incremental. Ela é gerente de pesquisa e inovação no Laboratório Cristália e atualmente faz parte também da diretoria da ANPEI, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Marisa. Primeiro, agradecer pelo convite que, na verdade, foi feito ao nosso diretor da divisão farmacêutica, o Dr. Edson. O Dr. Edson, pelo que eu entendi, ele já é um frequentador aqui do ambiente, né? Como também a Simone, minha colega de patentes, que está ali sentadinha, já é frequentadora, conhece bem. E para mim foi um prazer muito grande participar desse evento bem importante, bem relevante, né? Para o Brasil, para as nossas empresas. Quando eu fui convidada, como você disse aqui no começo, a princípio o nosso painel é um painel técnico, né? Mas eu não sabia que eu ia viver um dia emocionante aqui em todos os sentidos, né? Tive o prazer de ver o Dr. Pacheco receber um prêmio muito merecido. E agora minha colega aqui, Núbia, citou o nosso querido, estimado e infelizmente falecido, professor Roberto Takashi Sudo, e foi um choque para todos nós, né? O que aconteceu agora recentemente. Eu estive lá, inclusive. E aí, foi muito bom que você citou isso, porque os dois pontos assim que eu acho, a gente tem desafios, e os desafios a gente tem que encontrar formas inovadoras de resolvê-los, né? E a questão da interação, que a gente já falou aqui, que todo mundo vai falar e que a gente vai falar sempre. Como resolver essa questão da interação entre universidade e empresa para que a gente possa inovar mais, né? Então, o que você citou aqui, Núbia, do Dr. Pacheco, que ele não está ali, então não vai soar como puxa-saquismo, ele já foi. Né? Dele ir ao FRJ, lá no laboratório do professor Sudo, isso ele fazia e faz. Né? A gente lá na Unicamp, eu participei com ele em 2004, nós participamos de 2002, 2003, 2004, de um projeto de desenvolvimento de um lipossoma que a gente tinha naquela ocasião, que é uma inovação incremental, e nós fazíamos, ele fazia questão de fazer a reunião no laboratório da professora, e o laboratório não tinha onde sentar, era meio difícil, e aí a professora levava ela toda assim, meio desconcertada, ela levava a gente para a sala de aula. E era perfeito a sala de aula, porque ele pegava o giz, aí ele começava a explicar, ele fala calmo, bem pausado, e ele pegava um giz, ele pedia um giz, ele ia à lousa e ele escrevia o que ele estava tentando explicar para nós todos ali, escrevia na lousa, e aí, naquele tempo a gente não tinha celular com foto, então eu anotava tudinho, escrevia, fazia os esquemas dele, e depois fazia uma ata da reunião. Né? Então, é liderança por exemplo, né? Ele dá o exemplo, ele nos fez acostumar estar no ambiente acadêmico, como também todos os professores que tivemos e temos parceria até hoje, eles acostumaram com a presença da indústria farmacêutica dentro dos laboratórios, e com isso vai disseminando. Né? Os alunos daqueles professores, hoje, muitos são os nossos colaboradores, porque eles são grandes fornecedores de mão de obra de altíssima qualidade e estão nos nossos laboratórios fazendo, na nossa empresa, ajudando a fazer inovação incremental também. Muito bem, então essa questão da interação, de aumentar essa interação entre a indústria, a academia, o INPI, a Anvisa, as associações, isso é imprescindível, né? É imprescindível. E a gente vem fazendo isso já há muito tempo. O Cristália nasceu em 1969 ou 72, esqueci a data de nascimento do Cristália, e hoje se fala muito em Open Innovation, todas essas coisas, mas a gente já nasceu inovando e fazendo parceria desde que o Cristália abriu. Né? Quando o Cristália abriu, um dos colaboradores que está no Cristália até hoje, ele é diretor hoje da unidade hospitalar, ele foi enviado pelo Dr. Pacheco lá para a USP, para a Santa Casa em São Paulo, para que ele aprendesse a fazer os produtos, os medicamentos que eles contaram aqui hoje na história, né? Que é tão emocionante, para mim, pelo menos é. Então, ele foi para São Paulo para aprender, e foi ele, com esse aprendizado de dentro da academia, de dentro dos hospitais públicos, que ele trouxe para o Cristália e começou a fabricar. Então, já nascemos em parceria, já nascemos inovando em modelo de negócio ou em modelo de parceria. Né? Então, temos produtos de inovação radical
patenteados, com pedidos concedidos e incremental, muitos, já foi dito hoje aqui, 107 pedidos concedidos, né? Cartas de patente concedidas. É um prazer divulgar esse número, porque é um número realmente bem interessante. E a gente lá tem um time, que já foi citado aqui hoje também pelo Dr. Pacheco, que começa literalmente na ferramentaria. Na ferramentaria. Eu sou farmacêutica farmacotécnica. Eu entrei no Cristália, como ela disse, há 17 anos atrás, e eu não estava na maternidade, né? Mas muito obrigada pelo elogio. E a gente, quando a gente tem uma ideia, que na verdade o grande fonte de ideias inovadoras é realmente o Dr. Pacheco, mas todos nós lá somos incentivados e temos o direito de opinar e de dar ideias. E quando a gente esbarra em alguma coisa que pode ser um utensílio de bancada, né? Um exemplo muito simples, a gente tem um desenvolvimento em andamento que demandava um utensílio para fazer uma espécie de filme. E aí a gente ficou pensando como que vamos ter que comprar um equipamento, e aí fomos ver, tem equipamento para fazer filme, e são equipamentos caríssimos, importados e tal. E alguém teve uma ideia muito simples e conversou com o nosso líder da ferramentaria. E ele ele nunca diz não, mas não é aquela pessoa que não diz não negativamente, porque tem gente que não diz não, mas também não faz, né? Ele não diz não porque ele resolve. Eu chamo ele de professor Pardal, né? Ele é um cara que ele resolve qualquer problema. E aí a inovação ela só é possível neste ambiente porque nós temos aqui um suporte muito grande das universidades, dos nossos parceiros, e internamente isso já está disseminado, permeado, né? Então, qualquer coisa, desde um utensílio pequeno até a melhoria num equipamento de produção, isso temos exemplos claros lá também, melhoria no equipamento de produção que pode, então, nos proporcionar, nos permitir o desenvolvimento de um produto inovador, tudo isso é conseguido de uma forma bem natural, porque isso já está orgânico dentro do Cristália, né? Já temos também uma questão no Cristália que é a seguinte: nós recentemente fizemos uma mudança na nossa forma de prospectar e avaliar projetos de inovação. Hoje eu sou gerente de um comitê de inovação e fazemos a gestão de 7 plataformas de projetos, e em cada uma dessas plataformas nós temos vários subprojetos, né? Enfim, e um time focado em prospectar ativamente e fazer o que já falamos aqui também, mapear. E aí uma outra coisa bem importante do Cristália, que é o nosso objetivo: nós não estamos impedidos de buscar projetos e tecnologias fora do Brasil, de forma nenhuma, liberdade total para isso. Mas há um grande incentivo para que a gente fomente o Brasil, né? Então, em primeiro lugar, é mapear as universidades, os professores, os grupos, as pequenas empresas, as startups no Brasil, que possam trazer a solução dos nossos problemas. E depois, num segundo momento, visitar esses grupos, avaliar os projetos e manter um contato. Né? Com isso, a gente, nessa nova forma de trabalhar que foi estabelecida bem recentemente, esse ano, na verdade, a gente espera, inclusive, melhorar aí o nosso índice de projetos patenteados e lançados, que é a verdadeira inovação. Porém, há projetos muito interessantes, né? E um dos problemas que a gente encontra quando a gente, então, vai à universidade ou recebe os professores é o seguinte: o professor tem uma ideia interessantíssima, já chegou num protótipo, já fez algum teste de prova de conceito, mas ele publicou. Ou ele publicou um artigo, que daí publicou um artigo, a gente já sabe que não dá mais. Às vezes ele não publicou, ele fala: não, eu estou segurando esta informação, porque como a gente viu o potencial, a gente realmente queria, nosso objetivo era fazer parceria com uma indústria farmacêutica. Mas daí a gente começa a conversar, e aí ele lembra, ou alguém de uma equipe muito fantástica que a gente tem aqui, que é liderada pela Simone, faz lá as buscas poderosas, porque esse povo de patentes, eles são muito poderosos, né? Eles encontram, né, Simone? A gente tem um exemplo desse. Uma publicação, acho que um banner que um professor colocou não sei quantos anos atrás, e que aquilo, então, isso. E aí a gente fica impedido de... Porém, todavia, se o projeto for realmente interessante,
se ele estiver de acordo com os nossos objetivos estratégicos, e mais, se ele cair nas graças e no coração do Dr. Pacheco, a gente tem muitos exemplos de apoiar projetos e de desenvolver projetos que não necessariamente vão gerar patente. E aí a gente busca, então, proteger por meio de processo, né, o pulo do gato no processo, ou mesmo desenvolvendo, que é uma vantagem da nossa empresa, a gente, pelo fato de ter a biotecnologia, a divisão farmoquímica, né, fazemos síntese de ativos internamente, a gente pode, então, criar processos diferentes e aí, de repente, até patentear, né, no processo de obtenção de um princípio ativo, mas com isso a gente protege de alguma outra forma, então não é ordem que a gente vá desenvolver projetos de inovação radical incremental apenas se a gente tiver patente. Eu acho isso uma grande vantagem, porque quem trabalha com inovação sabe que a gente tem que ter essa liberdade, né, de exploração, de pensamento, de teste, etc. Se a gente ficar muito fadado a processos, olha, então é checklist. Cumpriu, não cumpriu, fora. Cumpriu, não cumpriu, fora, e aí a gente não vai inovar. Então, tendo essa liberdade, a gente consegue desenvolver produtos de inovação radical e especialmente incremental, que é a maioria dos nossos projetos atualmente. Eu quero só dar um exemplo que eu acho muito também emocionante. Há alguns anos atrás, os médicos, então, que trabalham em hospitais de queimados, não sei quem daqui conhece alguma situação de paciente queimado, mas dizem que quem conhece muda muito conceitos e valores, porque é uma tristeza muito grande um paciente queimado, né? Então, esses médicos perceberam que eles passaram a quebrar a ampola, ou abrir a ampola de heparina e despejar em cima das feridas dos queimados, e aquilo trazia não só uma melhoria na cicatrização, mas, como até então não esclarecido, uma melhoria na dor, né, uma amenização na dor daquele paciente. E um dia, algum desses médicos, em algum evento, chegou no Dr. Pacheco ou no nosso pessoal da área médica ou da área de marketing e falou: por que vocês não desenvolvem uma heparina spray? Porque isso vai facilitar na hora de administrar nesses pacientes, porque eles tinham que quebrar a ampola, tem um problema no caco de vidro, tem, né, todo... E então nós desenvolvemos há alguns anos atrás um produto à base de heparina, numa embalagem simples, spray. Isso é uma inovação incremental. Temos pedido de patente concedido desse, né, Simone? Concedidos, né? Concedidos. Mas mesmo que não tivesse pedido de patente, eu tenho certeza que teríamos lançado esse produto, porque ele traz aquilo que é a pedra fundamental para o Cristália, que é o ganho terapêutico, né? Quando a gente tem, né, na inovação incremental, tanto para o INPI quanto para a Anvisa, a dificuldade, eu entendo, né, a dificuldade de saber o que é realmente inovação, ou o que não é, né, uma cortina de fumaça, mas quando você consegue comprovar, por meio dos estudos pré-clínicos e clínicos e todo o desenvolvimento, o ganho terapêutico, não tem. Contra fatos não há argumentos, na verdade. Então, este é um dos exemplos dos projetos de inovação, dos produtos de inovação, produto de inovação incremental que nós temos, que traz, assim, um real ganho terapêutico para os pacientes e também para os médicos, enfermeiros que precisavam administrar esse produto, né? Então, e é um produto que nos orgulha.
tal do evergreening, né? Que a gente não... O INPI, como eu disse, o INPI tem um grande desafio, que é o desafio de todo dia de conceder a patente que é nova, inventiva, e tem aplicação industrial, e tem um estado da técnica muito próximo daquilo ali. E aí o examinador de patente fica naquela, e aí? E é um fechamento importantíssimo. E aí? Né? Então, é esse... brasileiro que é bem cruel, que é o patenteamento de produtos que muitas vezes encarece. Não é só a patente, mas que pode encarecer alguns produtos e que países como nós passamos a sofrer mais porque nós temos um orçamento realmente pequeno, né? Um orçamento de saúde realmente pequeno. E acho que o nosso desenvolvimento e o sistema de propriedade industrial pode ser utilizado como ferramenta para o nosso desenvolvimento, também para a gente se libertar um pouco dessa dificuldade que a gente tem de gerir os nossos recursos, né? Então, ativação de economia, de maneira que a gente possa se tornar um pouco mais independente, né? Mas, obrigada. Alô. Muito bem. Neste momento, abrimos espaços para perguntas para os palestrantes e os debatedores. Peço a quem tiver interesse em fazer a pergunta que solicite o microfone às recepcionistas. Por favor, se identifiquem e a quem a pergunta será direcionada. Dante Alário, Biolab. Antes de tudo, peço perdão a vocês, porque nós estávamos numa reunião do Conselho da Bifina e eu perdi a maior parte da palestra de cada um de vocês. Eu peguei só um pedaço que a Ana estava comentando, junto com o Pieroni, sobre possibilidade de estimular a aproximação com a universidade para que se faça, entre talvez mais na Radical, etc. Radical é o alvo nosso, nós vamos chegar nela, só que nós temos que começar. Primeiro nós temos que aprender, e a gente aprende com a incremental. Por isso que eu pedi desculpas, porque eu não tinha assistido e não sabia o que tinha sido dito antes. Mas me preocupa muito ainda, sabe? Eu estou montando no segundo cavalo e nem desci do primeiro. Quer dizer, deixa eu montar no primeiro, deixa eu cavalgar no primeiro, que é incremental, para eu pular para o segundo. Eu diria para vocês, quem está aqui e faz inovação sabe, esse é um processo que tem dentro da Biolab e nas empresas de vocês não é diferente. Ninguém começa pela Radical. Mas a Radical, o desenvolvimento das radicais leva você automaticamente o desenvolvimento das incrementais leva automaticamente para a Radical. Não tem jeito, você não escapa desse processo. A não ser que você limite o teu pessoal. E limitar o teu pessoal não é um bom ambiente para fazer pesquisa. Um dos 3 pilares da pesquisa é o ambiente, né? Então, isso não existe. Essa possibilidade, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos chegar na Radical, mas deixa a gente aprender primeiro. E nós vamos aprender com a incremental. A incremental está dando uma confusão desgraçada, né? É uma discussão que não tem fim, né? Discussão, hoje se citou aqui, começa pela definição, o que é incremental. Nós, da Pharma Brasil, estamos com uma proposta dentro da Anvisa, dentro da CIMED. Por quê? Porque também não adianta nós fazermos investimentos pesados, que a indústria está fazendo, ela está jogando de 6% a 10% do faturamento dela em inovação geral, e depois nós não temos preço adequado para a nossa inovação. Sabe, não dá. É uma equação que não fecha. Não tem jeito de fechar. Evidentemente que passa pelos aspectos sociais que você levantou também. É isso aí. O que é importante é que quem faça a incremental
Os outros produtos que não são incrementais, mas têm a mesma molécula, o mesmo ativo, permaneçam no mercado, porque, primeiro, eles são balizadores de preço, o sujeito não vai, porque incremental vai jogar lá em cima, porque ele sabe que ele sai do mercado. E, segundo, mesmo para aquele que não quer gastar mais, porque a incremental vai custar mais caro, sem dúvida nenhuma, né? A indústria tem um prurido enorme de falar que ela também faz inovação para melhorar os seus preços. E isso é uma verdade, ou nós encaramos isso, porque estamos dentro de um sistema, pelo menos entre aspas, capitalista, ou então nós estamos brincando aqui. A indústria faz porque ela precisa de melhor preço. Senão, eu vou ficar com aqueles produtos similares, genéricos, e não me permite crescer, porque eu não tenho lucro suficiente para investir. Agora, se se mantiver no mercado os produtos originais, você tem a competição. Não quer pagar mais caro? Vai naqueles, porque eles funcionam, é a mesma molécula. Talvez você tenha que tomar 3 comprimidos por dia, em vez de tomar 1 e coisas do gênero. Vai funcionar? Vai funcionar. E com preço baixo. Serve como balizadores. É uma obrigação, são responsabilidades que tem que se discutir com a indústria e que a indústria não se furta. O que é importante? O que é importante é que nós, volto ao ponto, não apeemos do primeiro cavalo, porque nós nem subimos direito dele. Deixa ele subir, deixa praticar, e aí a gente chega. Tá? Algum comentário da mesa? Alô? Posso deixar de comentar só? Dante, a gente falou exatamente a mesma coisa. A Núbia trouxe um dado aqui, e das patentes brasileiras, das publicações brasileiras, 1% era em contato com a indústria. Quando ela abre a lista da indústria, basicamente são indústrias multinacionais e a Petrobras. E aí a gente estava explorando por que não, o porquê dessa razão, e aí o que eu aventei a possibilidade é que justamente na inovação incremental, a indústria está no aumento da inovação incremental, e isso é feito bastante in-house, geralmente, com conhecimento das equipes de P&D, e a universidade, por outro lado, está pensando, a universidade sim na inovação, no breakthrough, na inovação radical, e a gente precisava tentar aproximar essas demandas. Tá? Então, acho que é exatamente esse o ponto. Mas o que eu queria complementar é que a gente, novamente, né, a gente está voltando até uma discussão de conceito de inovação incremental. O INPI, a Núbia comentou aqui, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Uma inovação incremental é bem mais difícil de ser analisada do que uma inovação radical, faz todo sentido, agora que ela comentou. E o que a gente precisa, a gente já teve no passado um grupo de trabalho no âmbito do GSIS sobre inovação incremental, que era coordenado, inclusive, pelo BNDES. O GSIS ele foi, ao longo do tempo, perdendo um pouco a sua institucionalidade, mas minha sugestão era que a gente justamente pudesse voltar. Vocês, Pharma Brasil, tem um conceito colocado na Anvisa, a discussão de precificação está caminhando de alguma forma, mas a gente tem tudo que afeta a propriedade intelectual, tudo que afeta a discussão de financiamento. Eu acho que a gente deveria tentar, com alguma institucionalidade, conversar com o Ministério, talvez, Reginaldo, para voltar a colocar esse tema como uma prioridade para 2020, para ser trabalhado nas diferentes vertentes, seja na precificação, seja em PI, seja nessa aproximação com a universidade. Se a gente tiver essa priorização, talvez a gente consiga, de fato, avançar mais rápido nesse tema da inovação incremental. Ali, tem uma pergunta ali. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Felipe, do GTPI, Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual, um coletivo de organizações da sociedade civil que atua com acesso a medicamentos. Para ser bem honesto, na nossa perspectiva, causa bastante incômodo essa apologia ao conceito de inovação incremental, ainda mais no momento que a gente vive, onde está escancarada uma crise do sistema de patentes, isso está em relatórios, isso está em discussões internacionais. E aí, crise eu não digo do exame, do INPI, nada disso, eu digo excesso de pedido de patente, baixa qualidade, a falha do sistema de direcionar a inovação para as áreas de saúde que têm maior necessidade, os preços cada vez mais abusivos que estão excluindo cada vez mais gente. Isso tudo está escancarado, não dá para fechar os olhos para isso e ficar discutindo inovação incremental como se a gente estivesse vivendo um sistema perfeito.
né? E óbvio que, como vocês colocam, a inovação incremental tem que ser diferenciado do evergreening, certo? Mas, assim, se a gente olhar, o evergreening ele tem um roteiro, ele tem um caminho, ele tem uma lógica, né? Normalmente ele passa, a primeira patente vai para a molécula, a segunda vai para um sal, para uma formulação que o corpo absorve melhor, depois vem uma combinação, depois vem uma formulação pediátrica. Tem todo um roteiro que, se a gente não olha para isso e a gente fica... Não, o sal tem que olhar de forma flexível, porque pode ser que tenha uma inovação incremental. A combinação tem que olhar de forma flexível, porque pode ser que tenha uma coisa ali que vale a pena patentear. Então, assim, a gente está mantendo todas as peças necessárias para essas estratégias que a gente conhece. E elas não são ruins só porque elas geram extensão de monopólio e preço abusivo por mais tempo. Elas também têm um efeito nocivo para a própria inovação. Quando é uma empresa multinacional, por exemplo, fazendo uma estratégia de evergreening, a combinação, que é a melhor opção para o paciente, ela só vai chegar muito tempo depois do que ela deveria chegar, a formulação pediátrica mais tempo depois ainda. Então, assim, tem toda uma série de prejuízos sociais que é consequência da gente deixar essa porta aberta e ficar discutindo, não, mas veja bem, talvez a inovação incremental... Então, assim, minha pergunta é se há uma análise, há uma discussão de se não é mais vantajoso, se o tema aqui é, claro, né, para a indústria, como é que a indústria, né, tira mais oportunidades, se não é mais vantajoso a gente não ter essas portas abertas, seguir a rota que países como Índia fez, Argentina fez, de realmente ter uma análise bastante rigorosa e não permitir nenhum tipo. E aí a indústria, nesse país, está ganhando espaço, a indústria indiana ganhou musculatura com base nisso. A indústria argentina agora já se tornou competidora em produtos de doenças negligenciadas, está produzindo Sofosbuvir para hepatite C. Então, assim, será que para a indústria realmente é mais vantajoso tentar cavar um espaço com inovação incremental ou não ser bloqueado pela inovação incremental das multinacionais, né? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para o painel. E só para finalizar meu comentário, eu acho que a gente ficar também ainda preso nessa narrativa de olha para os Estados Unidos, como a inovação vem da universidade, vai para as empresas, como é um sistema perfeito. Tem um profundo questionamento hoje nos Estados Unidos sobre isso, né? O próprio CDC, não sei quem acompanhou, mas está processando uma empresa farmacêutica por conta do mau uso que foi feito da patente, que foi com base numa pesquisa pública. Então, hoje, na Europa, nos Estados Unidos, são, infelizmente, os modelos que normalmente a gente se baseia. Lá tem uma discussão profunda também de como a inovação, que é com investimento público, que é em instituições públicas, está sendo apropriada, mal utilizada, e como isso tem que ser revertido. Então, se a gente quer olhar para esses países, vamos olhar para o espectro completo da discussão que está acontecendo. Não é só olhar, olha, vamos copiar esse modelo, nossa universidade tem que transferir mais conhecimento para as indústrias. Nos próprios países onde isso nasceu, está sendo profundamente questionado. Quem responde? Então, Felipe, você tem razão, tem muita discussão. Eu até pensei em trazer aqui para a apresentação essas medidas que podem ser feitas após a concessão da patente, né? Como regular o sistema. É óbvio que o sistema tem que ser regulado. E eu senti aqui também, como eu falei para vocês, né, na hora que você falou do Evergreen, eu falei, a gente tem que botar o pé no chão também, que tem problemas, não é perfeito. Isso que você falou, né? O NIH desenvolveu um tratamento, e aí a indústria farmacêutica produz uma composição e ninguém mais pode usar aquela composição para o uso terapêutico que o NIH desenvolveu, né? Então, é estranho, é lógico que não pode ser, mas, infelizmente, a gente ainda tem que avançar muito nisso aí. E o sistema de propriedade intelectual ainda pode ser utilizado, ainda tem que ser regulado, ainda tem que ser amadurecido, mas hoje eu acho que a gente tem um modelo que ainda pode ser utilizado, que tem que ser regulado e aperfeiçoado e discutido, e as organizações não governamentais têm que questionar, e as indústrias nacionais, quando for o seu interesse, também tem que questionar, e o INPI vai fazer o seu papel da melhor maneira possível, sempre tentando escutar todo mundo. E sempre tentando, quer dizer, que é o que eu acho que é o bonito, né, daqui do que a gente está falando hoje, tentando fazer com que o sistema de propriedade industrial chegue ao inventor nacional, para que a gente possa gerar, como eu disse, não é absolutamente necessário que haja uma patente para que se gere um produto inovador, não é isso. Mas eu acho que pode ser
uma ferramenta para gerar inovação, para ativar a economia, para gerar emprego, para diminuir a dependência de commodities, enfim, é uma maneira, né? E simplesmente a gente dizer que o sistema de propriedade industrial está sendo questionado no mundo inteiro e daí, né, acabar com o sistema de propriedade industrial e simplesmente condenar de maneira radical também não pode ser, né? Não pode. Então, a gente tem que tentar realmente amadurecer, regular e tentar utilizar, que é uma coisa que o brasileiro, eu acho que não está fazendo, né? A gente não está conseguindo penetrar no inventor, né? Isso a gente precisa avançar. Eu também queria... Só para completar... Bom, onde é que está? Só para completar o que a Núbia falou, eu acho que é por esse caminho, foi o que o doutor Dantas falou. A indústria ela precisa colocar o preço, e ela precisa inovar e ela precisa proteger, é um mercado. Agora, eu que tenho contato direto com inventores em universidades, por exemplo, tem várias universidades que me procuram assim, Ana, eu não quero que essa tecnologia seja pega por uma indústria, eu quero... Então, publica, mas publica completo, publica com tudo, porque aí vai ser a anterioridade e não vai ter a patente. Então, assim, tem grupos de pesquisa que buscam uma estratégia de não patenteamento, justamente para colocar em domínio público aquela tecnologia, só que isso é uma faca de dois gumes, porque dependendo o que o pesquisador acha que é o tudo dele, às vezes é uma pontinha do iceberg, que a indústria que já está no mercado há muito tempo, olha aquela pontinha do iceberg, e o pior, não precisa do pesquisador para entrar água abaixo. Então, muitas vezes o pesquisador, aí eu falo assim, tá, me mostra o que é. Aí você olha, é uma tecnologia social, você fala, tem que dispor, agora, publica uma coisa completa. Ou então, patenteia e libera, licencia para todo mundo, entendeu? Licencia de forma não exclusiva, mas existem grupos. Agora, é um sistema que, para alguns, é covarde, mas é um sistema que mantém a indústria. E isso, às vezes, a patente, às vezes é isso, a marca, às vezes é muito maior do que a patente. A gente está aqui discutindo a patente, às vezes a patente não segura o preço daquele produto. Às vezes o marketing é muito maior, a divulgação, a marca. Então, assim, tem outras áreas da propriedade intelectual que fazem o preço ir para cima, que fazem... Então, eu acho assim, tem que ter um equilíbrio e a gente tem que saber realmente usar, porque são formas. Às vezes, a gente faz um monitoramento semanal de todas as patentes que são deferidas e indeferidas. E por que a gente faz esse mapeamento? Para mostrar à indústria e cutucar. Você não quer que seja deferida? Então, olha, faz argumento e tira. E entra com o processo de nulidade administrativa. Entra com oposição. A gente estava conversando sobre isso, sobre oposição. Então, são ferramentas que a gente está aprendendo a usar agora. Então, tem que usar. E, assim, se tem mérito, tem que ser concedida, gente. Sabe? Aí também, né, não pode ser extremista. Então, se tem mérito, tem. Se não tem, é correr atrás das ferramentas que a gente tem na mão para justamente, se não tem mérito e acha que não tem, coloca o subsídio, coloca um processo administrativo de nulidade e segue. Né? Mas, pelo menos, faz o sistema funcionar. Né? Porque travar é a mesma coisa que a gente estava discutindo, cercar a floresta e não colocar a mão. Não adianta, não vai proteger, não vai conservar. É a mesma coisa, não adianta travar e falar, tá, agora não tem mais patente. Não adianta. Aí quebra o sistema e quebra a indústria nacional, que não é o que a gente quer. Então, eu acho que tem que ter equilíbrio quando a gente discute um pouco isso. Eu só, bem rapidinho, eu acho que essas questões, Felipe, né, que ele levantou, são extremamente importantes e é uma decisão de país, né? A gente tem essa dificuldade no Brasil de definir para onde que a gente está caminhando. A gente quer adotar eu não sei se o modelo indiano lá do TRIPS funcionaria hoje, né? Mas a barra que você vai colocar aqui para conceder uma patente ou qualquer outra política pública, Anvisa, que são, de alguma forma ou outra, são barreiras, tem que estar dentro de uma estratégia de país. E a gente, historicamente, tem dificuldade de definir.
Nos Estados Unidos tem uma discussão grande, você está certo, sobre a apropriação privada de tudo que é financiado pelo NIH, por exemplo. A Mariana Mazzucato, uma das pessoas que falam sobre isso. Mas aqui no Brasil isso é tão incipiente que a gente não tem tantos casos assim, né? A Biolab, acho que recentemente saiu uma reportagem que um produto da Biolab, que é o Vonal, no ganado habitante, é o principal royalty da USP. 90% do royalty da USP vem de um medicamento cuja parceria foi feita há anos atrás. Então, você vê, da USP, né, da nossa universidade mais bem colocada nos rankings. Então, assim, a gente tem questões mais básicas, mas eu acho que o ponto fundamental é essa discussão de país. Só para terminar também e pegar o tema do momento, o Brasil está passando agora, vai passar por uma discussão com a União Europeia do possível acordo, né, com a União Europeia, se realmente for avançar. E tem uma discussão agora de data protection, que são os dados clínicos. É uma decisão de país, né? A princípio, eu acho que o Brasil não deveria aderir a ser favorável a isso. Tem empresas que sim, tem empresas que não. A gente tem que colocar isso na balança e ver o interesse brasileiro. Mas essa discussão tem que ser feita com todos, mas tem uma posição firme de Estado. Não dá para a gente discutir isso numa apropriação privada, por exemplo. Esse é um interesse público. Tem mais uma colocação aqui, por favor. Aonde? Pode falar. Antônio Abrantes, uma pergunta para o BNDES, para o João Paulo do BNDES. Você trouxe aqui um dado, né, de que a carteira do plano de investimentos recebido não tem tido uma mudança de perfil qualitativo, né? Então está tendo mais inovações incrementais, né, em relação a 10 anos atrás. Então, em termos de tempo, a gente pode traçar também um paralelo quase de sincronismo, né, que o NPI, nesses últimos anos, né, tem sido, ou foi no passado, né, houve uma grande discussão em torno da patentabilidade de inovações incrementais, né, e o NPI sempre fez uma defesa no sentido de que, desde que, criteriosamente, essas patentes possam ser concedidas, ou seja, há a possibilidade dessa patente. Então, você consegue estabelecer uma correlação entre esse resultado e o que você está assistindo, ou seja, a possibilidade do país ter optado por dar patentes ou permitir a possibilidade de algumas dessas patentes receberem patentes e, de repente, você agora receber uma carteira aumentando as invenções incrementais, você consegue estabelecer uma correlação entre a patente e o fomento da inovação? O segundo caso que eu vejo aqui nesse seminário é o premiado a Cristália, né? A empresa reconhecida como inovadora e aparece aí com um portfólio aí de 100 patentes concedidas. Você consegue fazer essa correlação? Olha, eu não consigo fazer a correlação direta, mas o que eu posso dizer para você é que os planos de investimento, como é que funcionam, tá? Então, eu apoio o plano de investimento da empresa A durante 2 ou 3 anos, durante um biênio ou um triênio. E a gente tem uma lista inicial de produtos que podem ser e sendo alterados dependendo se o projeto não pode ter sido à frente, pode ter tido um problema, inclusive de propriedade intelectual. Mas o que eu posso assegurar é que em todos eles, as empresas mencionam a possibilidade de possível de patenteamento, sempre que possível. Então, assim, é algo que está totalmente, aí o pessoal das empresas podem complementar, está internalizado nas empresas essa possibilidade e potencial de patenteamento. Então, eu acho que, de certa forma, certamente pode ter contribuído, sim, para que as empresas possam investir mais. Eu não sei diretamente, mas posso assegurar que é uma questão chave na definição dos produtos que vão ser alocados naquele portfólio. Uma última colocação aqui. Eu não vou estabelecer essa correlação também, porque eu não tenho todos os números na mão. Eu posso dar um exemplo que é o nosso. Há 8 anos atrás, patentes 0. Hoje nós temos 276 depósitos de patentes no mundo, porque a gente não deposita mais no Brasil só, mais de 100 concedidos. Por quê? Porque houve investimento em patente. Quer dizer, se você, de alguma forma, estimular, não tem a menor dúvida que mais empresas entrarão nisso aí. Quanto? Para estabelecer essa relação, eu não saberia te responder, mas eu lhe garanto que, sem dúvida nenhuma, vai acontecer.
sem entrar em polêmica, porque não é o momento, e até precisa terminar aqui o painel de vocês, mas eu queria só responder um pouco para aquele rapaz do NPI. Veja, quando ele afirma, vamos fazer como a Índia e como a China, que não concedem, não é verdade. As nossas patentes são concedidas na Índia e na China, é só procurar. Se quiser, eu abaixo a relação para vocês. Então, a China e a Índia concedem, sim, patentes incrementais e radicais. Porque eu sou privilegiado? Não. Simplesmente porque são coisas bem feitas e várias indústrias estão fazendo a mesma coisa. O Pacheco tem 200 e não sei lá quantos, 170 patentes, sei lá quantas, depositadas no mundo, não é no Brasil. E foram concedidas. Então, dizer que na China e na Índia deve servir de exemplo para nós, eu acho que eles são um excepcional exemplo quando eles implantaram uma política séria de industrialização que começou pela química e terminou na farmacêutica. E não aqui no Brasil, que nunca teve a química, ou quando teve em 90 foi quebrada pelo Collor. Aí eu acho que China e Índia servem como um excepcional exemplo a nós. Na questão de patente não é correto isso que ele afirmou. Em segundo lugar, quando, de alguma forma, pelo menos eu senti assim, se você não quis dizer isso, perdoe, é interpretação minha, me chama a responsabilidade da questão do preço, do acesso das pessoas, etc., etc. Sem querer me estender, eu só vou dizer, o que é preferível? Você ter incrementais com preços diferenciados e uma indústria nacional pujante e trabalhando, fabricando, dando emprego, etc., inclusive fazendo genérico, porque nós em nenhum momento dissemos que vamos deixar de fazer genérico ou coisa do gênero, para que todo mundo, ou a maior parte da população, tenha acesso, ou você prefere que, sem qualquer precificação diferenciada no incremental, que é o que vai dar suporte para a nossa continuidade, nós vendamos a indústria, porque não vale a pena manter uma indústria que não tem lucro, que não pode crescer, que não pode se desenvolver, que não pode fazer inovação, porque a inovação não recebe apoio, nem será precificada por aquilo lá. E eu volto a dizer que uma incremental não é aquilo que muita gente acha, não. Incremental são 6 a 8 anos de investimento para você chegar no produto. Por quê? Porque existe uma regulamentação da Anvisa, que não é só a Anvisa, é uma regulamentação internacional, que a Anvisa acompanha, que exige toda aquela listagem de testes que nós temos que executar. Isso são extremamente caros, demorados, né? E que, no final, isso reflete no custo do produto. Então, me perdoa, mas não posso concordar em gênero, número e grau. Quando eu tinha a idade dele, eu era ingênuo como ele. Com 74 anos, eu não posso mais ser ingênuo. Não acredito nisso mais que ele acredita. Muito bem, encerramos assim esse painel. Obrigado à palestrante, à moderadora e aos debatedores. Muito obrigado.